Eu peço as vossas orações para que Deus nos conceda a graça para ministrarmos a sua palavra. Eu creio que o objetivo de todos é ouvir a palavra de Deus. Estão aqui para louvar, para adorar a Deus, coração, mente, estão voltados para Deus, para ouvi-lo por intermédio de sua palavra. E isso nos pesa bastante. Às vezes fica um tanto quanto difícil o desvencilhamento do homem natural para o homem espiritual. As coisas são muito próximas e às vezes uma preocupação, uma emoção, uma enfermidade, às vezes coisas tão simples, mas às vezes abala, tira o foco. Daniel 5:13. Estava conosco até sábado, às 10 da manhã, meus netos, estava comigo e a Rita, os netos de Brasília, e o Theo, uma criança de 4 anos, bastante voltado para a palavra de Deus, sempre curioso. E quando eu saía do quarto, vestido como estou aqui, ele olhava assim: vovô, o senhor está de paletó, está de gravata, o senhor vai pregar? Eu digo: vou, meu filho. O senhor vai pregar sobre o quê? Me perguntava o assunto. Aí eu dizia para ele. Ele disse: pois pregue muito e pregue bem. Eu digo: agora está difícil, meu filho. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Amados irmãos, falei agora há pouco sobre as perguntas que meu neto me fez. E às vezes as perguntas, elas nos levam para um patamar de muita responsabilidade. Sobre aquilo que você vai falar, o que você vai dizer. E muitas vezes também é preciso se lembrar que as palavras, elas serão confrontadas,
se há verdade ou não no que foi dito. Será isso verdade ou não? No caso aqui, seria confrontado com a resposta de Daniel, se era verdade ou não, dado a situação, dado o problema que Belsazzar estava enfrentando. Meditando nesta mensagem, no texto, me veio o desejo de pregar, ou aqui, ou numa congregação, mas sobre o capítulo 5 de Daniel. Hoje eu quero ficar com uma mensagem temática. És tu ainda o mesmo Daniel? Uma situação que cobrava muito de Daniel. Nabucodonosor fez a colocação: Daniel dos cativos de Judá. Que tempo foi isso? Aproximadamente 70 anos passados. Um adolescente, chegando à juventude, já começou a dar um testemunho na entrada da Babilônia. E agora Belsazzar está enfrentando uma dificuldade muito grande. Tem uma informação, a indicação de um nome, exatamente Daniel, pela mãe rainha, ou a rainha mãe, como queiro, que existia essa pessoa no reino. E Daniel agora é indagado: você ainda é o mesmo? Você teve forças para conservar a tua posição espiritual, o teu compromisso com Deus, desde a juventude até agora, que você tem mais de 80 anos de idade. Alguma coisa fez você mudar de atitude para com Deus? Alguma coisa te fez esfriar na fé? As posições que você galgou, alcançou aqui no reino, você continua sendo o mesmo? Essas posições não te atrapalharam a tua ascensão? Você chegar ao ponto de ser governador, isso não te atrapalhou? Algo atrapalhou a tua vida espiritual? Ou você foi perseverante? Mais do que perseverante, você foi vigilante, ao ponto de ser ainda o mesmo Daniel? Daniel, dentro de uma cultura hostil, o que não é fácil para muitos, quando a pessoa se esquece do valor da vida espiritual, do valor da comunhão com Deus, o que é servir a Deus, os propósitos de Deus para a vida da pessoa. A pessoa se esquece. Em uma cultura hostil, a pessoa logo vacila, desiste, se cala em determinadas situações e termina
fracassando muitas vezes na vida espiritual. Não era tão fácil. As mudanças culturais, todos sabem o que conta o capítulo 1 de Daniel. Chegar e ser separado e ter uma alimentação já pré-estabelecida. E ele, como cativo, tinha que obedecer. Mas aquilo não mudou. A fé, o compromisso, a responsabilidade espiritual que Daniel tinha para com Deus. Eu tenho uma responsabilidade para com a minha vida espiritual. Teve políticas. Ele participou do reinado de Nabucodonosor. Daniel participou do reinado de Belsazar, participou do reinado de Dário. Ele participou, mas eu não vou deixar me levar pelo lado negativo, pelo lado da corrupção, do lado que nodoa, que mancha a vida de um servo de Deus. Eu vou continuar na minha mesma posição. Daniel foi muito pressionado. De muitas formas ele foi pressionado. Mas nada fez Daniel negar a sua fé, o seu compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Cercado de inimigos. Não é fase de efeito e nem tampouco querendo jogar nada no rosto de ninguém, de maneira nenhuma. É o que a Bíblia apresenta. Até ele orando era motivo para que seus inimigos fossem denunciar dele. Então ele enfrentou vários ataques. Como ele foi atacado? Como foi difícil a sua trajetória? Como foi difícil para aquele homem? Mas aqui no capítulo 5 ele é indagado. És tu, o Daniel, como diz o versículo, aquele Daniel dos cativos de Judá? Ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo? Você ainda é o crente que, quando alguém está em dificuldade, procura, você é capaz de solucionar, não de si mesmo, mas o Deus a quem você serve, Ele fala por ti. Você é amigo de Deus e Deus é teu amigo. Você busca Deus e Deus te revela o que você precisa. Você ainda é o mesmo, Daniel? Eu quero saber se você ainda é o mesmo. Por que que ele fez isso? A dificuldade era grande. Embora, meus irmãos, centenas de anos já tenham se passado da história de Daniel, da época de Daniel até nós, agora o exemplo dele é inspirador para quem quer servir a Deus. Se alguém quer servir a Deus, leia a Bíblia. Veja o exemplo de Daniel, a cultura onde ele estava. Veja o exemplo dele e você deve seguir aquele exemplo. É muito bom para quem quer servir a Deus com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Daniel, ele nunca mudou. E nós devemos ter isso na mente. Nunca eu vou mudar o meu caráter, porque mudança de caráter fere a dignidade. O que eu posso mudar são determinados posicionamentos por amor a uma causa,
mas nunca mudar o meu caráter. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma. Nunca. Firme todo o tempo em nosso propósito. Porque é tão ruim conhecer a história de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, e de repente você falar que alguém fez determinadas coisas, não é só pecado de morte, determinadas palavras, determinadas atitudes, determinadas ações, e a pessoa que ouve chega até a dizer: eu não acredito porque eu conheço fulano, beltrano, a fulana de tal, eu conheço. Jamais essa pessoa seria capaz de fazer isso. Mas é preciso continuarmos na nossa posição, com nossos objetivos de servirmos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, servir a Ele com toda a fidelidade. Daniel deu esse testemunho de convicção, e é tão bom quando servimos a Deus com convicção. Não é só de ouvir falar, não é só ser teleguiado ou sendo teleguiado. Alguém disse, tem muitas pessoas que são crente pelo disse. O que é importante para o crente é ser convicto da sua fé e dizer como homem de Deus: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem era o meu Deus. Não importa o ambiente, se é político, se ele é privado ou não, não importa. Eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, você vai enfrentar os leões. Você conhece como os leões são vorazes, a ferocidade dos leões. Mas eu sou crente. E sou crente aqui fora, sou crente na cova, eu sou crente perto dos leões, eu sou crente em todo lugar, não importa. Eu sou crente em todos os lugares, eu não desisto nunca. Jamais eu vou renunciar à minha confissão de fé, porque sou convicto que sirvo a um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não mude as suas atitudes, se essa mudança vai lhe tirar dos planos de Deus. Nunca mude. Se as atitudes que você vai tomar vão lhe tirar dos planos de Deus, fique onde você está, mas não saia dos propósitos de Deus de maneira nenhuma. Não mude para perder os planos de Deus para a sua vida, os projetos de Deus para a sua vida. Não mude de maneira nenhuma, não. Fique firme para enfrentar as dificuldades, mas como crente. E se o ambiente é hostil, mas pode alguém precisar de você lá. E se precisar, tem que aparecer a mulher de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus e a serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O jovem rei Belsazar, o governante, está aqui fazendo uma festa tão grande, 1000 convidados só próximos, só as grandes autoridades. Já o velho Daniel não foi convidado para aquela festa. Bebendo os melhores vinhos, as taças que vieram do templo de Jerusalém, da casa do Senhor. Não foi muito bom, não foi boa a atitude. Não convidaram Daniel para a festa, e já tinha sido governador. Ele foi esquecido, mas ele não foi esquecido por Deus. Não importa se os homens te esqueçam,
O que é importante é Deus não te esquecer. É Deus não esquecer de ti. É Deus não esquecer da tua pessoa. E você, como instrumento de Deus, você vai ser lembrado. Ah, o velho Daniel foi esquecido, está velho demais, não dá para participar dessas festas, ele tem outro Deus. Mas o Deus a quem eu sirvo pode fazer vocês terem uma necessidade tão grande que vão atrás do velho Daniel, vão procurar o velho Daniel, vão ver o peso do velho Daniel, porque é um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Quer ter sabedoria espiritual? Veja o exemplo de Daniel. Você quer testificar de Deus? Tome o exemplo de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. A sociedade é hostil, o mundo hoje é perverso, mas quer dar um testemunho de servo de Deus? Fique com o exemplo e siga o exemplo de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pegaram o Daniel novo, de 15 a 17 anos, não existe uma data bem precisa, uma idade precisa, mas não passa de 17, menos de 14 ele não tinha. E ele chega na Babilônia, entrou na Babilônia, tem 85 anos de idade, vai resolver um problema. Daniel, a Babilônia entrou em ti? Não, eu estou aqui dentro dela há quase 70 anos, mas ela nunca entrou em mim, e quer vencer? Não deixa a Babilônia entrar em você. Você passe por ela, mas não deixe a Babilônia entrar em sua vida de maneira nenhuma. Não! Fique na sua posição, que você sempre vai ser um vencedor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não deixe de maneira nenhuma a Babilônia tomar conta do seu coração, da sua alma, de maneira nenhuma. Não. E ali vai ficar para a igreja. Século 21, tudo bem, mas o exemplo de fé é bom para todos nós. O exemplo é para todos nós. Integridade, todos nós. Circunstâncias não vão faltar. Eu nunca vi tempo para não ter dificuldade na história da humanidade. Eu nunca vi tempo para não ter provação. Mas eu nunca vi tempo para um homem de Deus ou uma mulher de Deus não vencer quando ele tem compromisso com Deus. Em todos os tempos, vence. Ele vence todas as situações. Elas podem ser as mais adversas, mas ele vence. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmão, mas você não sabe o tamanho da minha prova. Meça a sua prova com a de Daniel na cova dos leões. Meça a sua prova com os invejosos de Daniel perseguindo a ele. Vê se você está passando por isso. Se nós estamos passando por isso. E como ele venceu? Confiando em Deus. Nunca perdeu a sua confiança em Deus. Eu não posso perder a confiança e nem fugir da vontade de Deus. No momento em que eu for fazer a minha própria vontade, eu serei derrotado. Eu preciso sempre estar no centro da vontade de Deus. Isso nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas eu não posso tentar ser bem-sucedido na vida. Você pode, nós podemos tentar ser bem-sucedido na vida, desde que essa tentativa não venha nos afastar da posição como homem e mulher de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou diferente. E que o mundo veja que a sua identificação cristã
Não é pelas camisas que nós estamos vendendo, patrocina congresso, e como ajuda, como é bom, propaga a palavra de Deus, mas que o sinal não seja somente a pintura de uma camisa. Mesmo sem aquela camisa, o nosso testemunho possa falar mais alto que umas letras pintadas. Que somos o mesmo. Que somos o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. As qualidades morais, elas devem ser preservadas. Preserve a sua moral. As qualidades espirituais devem ser preservadas também. Que todos conheçam como é as suas atitudes, ou como são as suas atitudes. Mesmo com o passar dos anos, és tu ainda o mesmo Daniel? A pergunta é: você é um homem usado por Deus, e o problema que eu estou enfrentando só é resolvido se ainda for o mesmo homem de Deus. Se for a mesma mulher de Deus, crente nominal não vai resolver o meu problema. Crente só de etiqueta não vai resolver o meu problema. Era essa a pergunta de Belsassar. É esse o desafio. Não é só dizer eu sou crente há tantos anos. Eu quero saber se você ainda é o mesmo. O que me interessa é a sua condição, se ela prevalece sendo a mesma. Porque se você não for o mesmo, eu estou com um problema sério, eu vou ser derrotado. Você ainda é o mesmo? Você pode me ajudar? Você ainda é o mesmo crente? Você ainda sente a mesma presença do Espírito Santo em um culto, em tuas orações, no louvor, no seu devocional? Você ainda é o mesmo? Você pode dar a paz do Senhor em qualquer lugar, em qualquer repartição? Você ainda é o mesmo crente? Alguém pode chamar por você? Tem uma pessoa endemoninhada, tem uma pessoa em aflição, me chame um crente, mas eu quero que seja um crente que nunca mudou, um crente que nunca vacilou, continua firme. Me chame esse crente. Chegou e conheceu, ouvi falar de ti. Você tem uma história tão bonita de crente. Eu só quero ter certeza se você ainda é o mesmo. Se a tua história condiz com a realidade da tua pessoa hoje. Eu só quero saber se você é o mesmo da história, porque tua história, Daniel, é muito linda. Era o que Belsassar estava dizendo. O teu testemunho é maravilhoso, Daniel. Agora eu quero saber se você ainda é o mesmo. Eu quero saber se você ainda é o mesmo. Mudou ou não mudou, Daniel? Amados irmãos, que o Senhor nos guarde no seu amor. E que possamos continuar na mesma posição. Que o nosso testemunho seja o mesmo. Vamos ouvir o hino com a irmã Anne.